Profecia, livro, né? Profecias do Fim do Mundo. Profecias desse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo, tem na nossa loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, tá bom? Especialmente recolhidas profecias que são reconhecidas pela Santa Igreja, porque profecia que é de santo, santa, beato, beata, de venerável, são reconhecidas pela Igreja. Tá? Isso aí dito pelo próprio Papa João Paulo II, confirmado aí justamente pelo nosso Santo Padre São Bento XVI. Então aí nós continuamos as profecias da Marie-Julie. E hoje é curtinho, olha só. Um Papa sofrerá tormentos, isso aqui é Jesus falando. Um Papa sofrerá tormentos além de suas forças, será descartado e deixado de lado. Quem é esse Papa? Sendo que ela faleceu em 1941, de quem que ela está falando? Quem o Jesus está falando? Ela faleceu, a Marie-Julie, ela nasceu em 1850 e faleceu em 1941. Então, de 1850 a 1941, não é ali que está sendo falada, é depois, é para o nosso tempo aqui. Quem sofreu um tormento além das suas forças, foi descartado e deixado de lado, foi exatamente o Papa São Bento XVI. O tormento que ele sofreu foi uma coisa terrível. Olha que bastou ele simplesmente ser escolhido pelo Colégio dos Cardeais. A última vez que o Colégio dos Cardeais escolheu alguém válido foi o Papa Bento XVI. Bastou ser escolhido e pronto. A mídia já começou a mostrar seus piores ângulos e inventar uma série de mentiras contra ele. Tudo que você viu contra o Papa Bento XVI se resume numa única palavra: mentira. É mentira. Podia falar em verdade, narrativa da esquerda, mentira. Nada daquilo. Tudo que eles falaram do Papa Bento XVI, o tal do Prevost, com ele está acontecendo. Ou melhor, aconteceu, só que aí quase ninguém noticia. Para não dizer que ninguém noticia, eu achei hoje notícia no Washington Post, que é um jornal importante dos Estados Unidos, conhecido lá nos Estados Unidos, e mais aí 2 sites, um jornalístico e um outro de vítimas de abusos sexuais, fazendo logo que ele foi eleito, então aí denúncias justamente contra irregularidades. E o tal de Prevost, que agora conhecem como Leão Lobo por aí, né? Papa Leão, simplesmente ele teve 2 escândalos diferentes. Eu achava que era um só e são 2. Quando ele era bispo no Peru, teve um escândalo de um padre pedófilo que ele simplesmente não averigou, não investigou, não nada. Detalhe, é a mesma coisa que sempre aí acusaram o Papa Bento XVI, até o ano da morte dele, fizeram o maior carnaval na mídia, e não era nada daquilo, era tudo mentira. Porque ele não era responsável pelo tal padre, o tal padre era de outra diocese, vindo de uma outra diocese, estava lá em tratamento na diocese do Papa Bento XVI, na época bispo, e simplesmente, assim, estranhamente, o núncio apostólico, que é um tipo de um embaixador do Papa, com mais poder do que os bispos, nomeou esse padre lá para uma paróquia. E aí, bom, simplesmente deu no que deu, ele começou a abusar da molecada de novo. Aí dizem que a culpa é do Bento XVI. Então, a mídia é mentirosa, pérfida, satânica, porque quem faz isso é do inferno, do diabo. Gente que enlameia assim o nome das pessoas é do diabo. Agora o Prevost aí, que realmente teve a mesma situação, ninguém fala nada, abafa silêncio, porque tem que deixar a reputação dele imaculada, afinal das contas ele vai levar todo mundo para o anticristo, e aí então o papel dele único na vida dele é exatamente essa. Ele simplesmente foi chamado para levar o povo católico e o mundo, porque afinal o Papa é uma figura conhecida, batem inclusive cada vez mais para ele ser mais conhecido, justamente para ele avaliar. Esse é o Cristo, assina embaixo e ajoelho nos pés. Adivinha quem vai ser o primeiro a ter a marca da besta? Então, a gente pode supor tudo, né? Porque é totalmente figurativo. Hoje ele já declarou, né? Quando era cardeal, que quem tem que resolver questões polêmicas aí, como é que gerencia a igreja, são os bispos nas suas dioceses. Cada um faz o que a diocese de perceber que o povo aceita, que os fiéis aceitam. Então ele já deu carta branca para todo mundo. Fica lá só na posição figurativa, exatamente para levar todo mundo para o anticristo. Estou falando do Prevost, tal de Leão Lobo. Agora, o Papa Bento XVI, sem dever nada, foi achincalhado, malhado como um Judas em sábado aleluia, como se falava antigamente, justamente durante 8 anos de papado. E depois, então, de sofrer bastante, foi colocado de lado, sofreu um golpe de Estado chamado Primavera Católica,
onde as forças globalistas aí, inclusive Obama, inclusive Hillary Clinton, inclusive Jorge Soros, essa turma toda globalista aí, mais maçonaria eclesiástica, Illuminati, mais pessoal da Nova Ordem Mundial, bom, todos fazem parte disso. Resumindo, deram um golpe de Estado nele e junto com os cardeais ali, justamente dentro da maçonaria eclesiástica, tiraram o Papa Bento XVI do poder, inviabilizaram o poder dele de tal forma que ele não tinha outra coisa para fazer senão sair. Só que ele saiu, mas não saiu. Ele saiu fisicamente, mas não espiritualmente. Então tomaram o poder lá no ministério, mas ele não abriu mão exatamente e justamente do munus apostólico, que é a parte espiritual. E nem muito menos abriu mão no ministério também. Tomaram, né? Tomaram. Isso aí não tinha escolha. Tomaram. E ele simplesmente ficou prisioneiro no fundo do Vaticano durante quase 10 anos, até ser morto. Tá? Até ser morto em condições altamente estranhas. Quem é o médico que estava com ele, quais eram os boletins que a gente via de hora em hora, ou a cada meio período da saúde dele não tinha, quem era o enfermeiro que viu ele morrer não tinha, o secretário dele viajou, a turma fica saudando, é tudo mentira, né? Fica saudando aquele secretário carcereiro dele lá como se fosse um cara muito legal, mas o cara viajou e ele sabia pela mídia que o Papa estava morrendo e ele não voltou, só depois que o Papa morreu. São coisas que quem estava lá na hora, eu estava acompanhando, eu vi, mas hoje a história já é contada diferente, porque não interessa o que foi, né? Interessa a mentira que contam, não é isso? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o ponto é exatamente esse. Ficou jogado, esquecido, abandonado no fundo do Vaticano e vigiado 24 horas para não dar com a língua nos dentes, não falar demais. Doparam o coitado, inclusive, com medicação, com certeza, né? Última vez que levaram cardeais aqui, ele sorria nervosamente, ele não é desse jeito, a gente está acostumado com ele. Ele não é daquele jeito, sorria nervosamente e olhava por cima da cabeça do cardeal. O que é isso? Isso não existe, você não olha mais no olho da pessoa, você olha para cima da cabeça, nós mostramos isso daí aqui naquela época. Então tá aí, olha, são profecias que já aconteceram. Esse é o Papa Bento XVI. Portanto, você vê que as profecias que foram reveladas para Marie e Julie, nós estamos estudando já tem uns dias já, simplesmente 2 aqui já aconteceram, né? Falamos já das crianças e falamos aqui do Papa que aconteceu. As outras que vieram antes, que vai vir depois aqui, bom, muita coisa não aconteceu ainda. É sinal que se uma parte já aconteceu, é claro que nós estamos no tempo do fim do mundo, nos tempos do Apocalipse, e o resto simplesmente está acontecendo ou está para acontecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.